Oi, eu sou o evangelista Fábio e venho aqui com mais um vídeo para falar do Espírito Santo. É a nossa aula de pneumatologia, né? Que vai estudar sobre o Espírito Santo. Você já deve ter assistido a primeira aula do qual nós fizemos na semana passada. E essa aula vai ser um pouquinho mais curta para terminar de completar sobre a pessoa do Espírito Santo, do qual nós falamos na última aula. Nós conseguimos entender que o Espírito Santo ele não é uma força, ele não é uma energia, ele não é apenas uma influência sobre a nossa vida. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como uma pessoa da Trindade, apresenta o Espírito Santo como um Deus. E quanto mais a gente for cheio do Espírito Santo, mais glorificaremos a Jesus Cristo. Bom, o que nós devemos entender, como a gente estudou na semana passada, é que o Espírito Santo ele é uma pessoa, sente, tem sentimentos, fica triste, fica com raiva, fica alegre, tudo que uma pessoa pode sentir em suas características. Mas é evidente, é claro, que o Espírito Santo ele é Deus, né? A gente encontra isso em textos lá em Mateus 28:19 e 2 Coríntios 13:13, né? O Espírito Santo aparece juntamente com o Pai e o Filho em igualdade divina. Você pode estar lendo esses textos em casa. Enquanto você está vendo esse vídeo, você pega a Bíblia, você abre ela e leia onde se apresenta isso. Eu vou ler um outro texto aqui que está em Atos capítulo 5, são os versículos 3 e 4, que diz assim: Mas Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do valor da terra? Guardando-a não ficava para ti? E após ser vendida não estava em teu próprio poder? Por que concebeste essas coisas em seu coração? Tu não mentiste aos homens, mas a Deus. Negar a divindade do Espírito Santo é negar o testemunho das Escrituras, porque a própria Escritura mostra para mim e para você que o Espírito Santo é Deus, porque vem da parte de Deus, né? Como a gente falou aqui no último vídeo, a gente pega Deus, aí tem em suas características, né? Ela é dividida em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, cada um fazendo a sua parte, né? Na criação. Trazendo até a parte em comunhão, fazendo seus projetos diferentes, uns servindo ao outro muitas vezes com seu serviço. Então o filho servindo ao pai, entregando a sua vida para que a gente pudesse ter um relacionamento dele com ele de novo, o Espírito Santo vindo aqui para testificar, né, o filho que esteve aqui na terra, então fazendo com que eu e você pudéssemos lembrar daquilo que foi pregado, daquilo que, quando a gente está aqui num culto, a gente lembrar das palavras que foram ditas. Então, quando a gente vai para a rua, muitas vezes pregar o evangelho, a gente vai numa casa pregar a palavra, é o Espírito Santo que faz com que eu e você venhamos a lembrar de uma palavra para levar para outra pessoa. Ou quando a gente está sozinho, precisando de uma palavra de Deus, o Espírito Santo traz em recordação aquilo que já foi dito, para que você possamos lembrar, né, a palavra que foi pregada. Bom, mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Está lá em Atos 5, 3, 4, que eu acabei de ler. E Pedro declara, né, que ele mentiu ao Espírito Santo e depois afirma que ele mentiu a Deus. E a verdade central é que o Espírito Santo possui natureza divina, como Jesus Cristo e o próprio Deus Pai são divinos. Os atributos divinos do Espírito Santo. Quais são os atributos divinos do Espírito Santo? Por que a gente fala de atributos? Vamos lá, gente. Quando a gente estuda teologia, Deus, né, Deus em sua totalidade, ele tem atributos diferentes. Quais são os atributos de Deus? Onipotência, onipresença, onisciência e entre outros. Você vê que Jesus, ele, em sua carne aqui terrena, ele não demonstrou ter todos esses aspectos até ele morrer crucificado e ressuscitar.
É bem provável que ele já tenha tudo isso agora, né? Mas até então isso não era apresentado para ele. Ele não podia ser onipresente, estar em todos os locais. Onipotente, de ter toda a força para destruir um exército como os romanos, como os judeus queriam que acontecesse com os romanos e assim por diante, certo? Então, isso são qualidades divinas que Deus tem. Então, qualidade divina do Espírito Santo, eternidade. O Espírito é chamado de Espírito eterno. Então, o Espírito Santo, ele é eterno. Você encontra ele lá desde o início da criação. Isso que é o que a gente sabe, que foi Espírito. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E ele vai estar até o fim junto conosco, né? Na verdade, nem fim tem. Quando o Senhor vir nos buscar para que a gente possa estar na eternidade junto com ele, lá estará o Espírito Santo junto conosco. Então, somente Deus é eterno, certo? E por ser somente Deus eterno, o Espírito Santo também é eterno. O Espírito Santo ele não foi criado, ele sempre existiu. Por ele fazer parte dessa trindade que é Deus, a gente chega à conclusão que o Espírito Santo ele é eterno, que ele não foi criado, que ele sempre existiu, ele é junto com Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Onipresença. O Espírito Santo está em todos os lugares. A gente encontra isso em Salmos 139, nos versículos 7 ao 10. Não existe distância da presença de Deus. De forma alguma, a gente está... O Espírito Santo conosco, ele está em todos os lugares. Então, não importa onde você esteja, você que é selado com o Espírito Santo, pode ter certeza que ele vai estar com você. Ah, Fábio, mas e as pessoas, meu filho ele não é batizado, mas eu estou orando para que ele venha, ele não é convertido, eu estou orando para que ele venha se converter, entregar a vida para Jesus, eu não quero que nada aconteça com ele, eu estou aqui de joelhos no chão, mas ele está numa festa. Mas se você tem fé, você ora, pode ter certeza que Jesus Cristo morreu para salvar o seu filho, o Espírito Santo está trabalhando em suas orações e está com seu filho, guardando ele, para que ele possa ser salvo e estar junto conosco. Fábio, como você pode ter certeza? Porque eu sei que tinha pessoas orando por mim e muitas vezes quando eu ia fazer coisas erradas, eu deixava de fazer porque alguma coisa, e agora eu sei que o Espírito Santo me incomodava para mim não fazer, e depois eu descubro que tinham muitas pessoas orando pela minha vida. Eles têm testemunhos de quase morte, pouco tempo antes de eu me converter, do carro, quase sair da rodovia, e pessoas orando pela minha vida para que eu pudesse estar com Cristo, e poucas semanas depois eu estava, mesmo antes tendo quase beirado a morte. Então sim, o Espírito Santo está perto até daqueles que ainda nem creem nele, porque ele está em todo lugar. Ele é onipresente. Então, o crente nunca está sozinho. Nunca. O Espírito Santo está conosco. Uma das coisas que eu mais contava para meus amigos quando eu me converti, tem um amigo hoje convertido, Daniel, que eu sempre falava isso para ele. A gente saía pro rolê com os amigos, fazia o que tinha que fazer, que os jovens faziam na rua, chegava de madrugada em casa, eu botava a cabeça no travesseiro, e eu nem lembrava mais daqueles amigos, eu só ia conversar com eles na outra semana, apenas. E eu me sentia sozinho, não tinha com quem conversar. E depois que eu me converti, eu vi que eu não estava mais sozinho, eu sentia a presença do Espírito Santo junto comigo. Porque eu chegava da casa de um culto, eu chegava da casa da minha namorada, eu chegava em casa, eu botava a cabeça no travesseiro e eu percebia que eu não estava mais sozinho. Eu sentia a presença de Deus junto comigo, eu sentia que realmente agora eu tinha um amigo para estar comigo. Não era alguém que eu ia vir só no outro culto na quarta, ou no outro culto na sexta ou no domingo, mas era alguém que estava comigo todos os dias. Outro atributo do Espírito Santo é a onipotência, né? O Espírito participou da ressurreição de Cristo, o poder.
O Espírito Santo foi lá e trouxe de volta Jesus à vida, a ressurreição dele, né? O mesmo poder que ressuscitou Jesus atua na igreja. Ele está aqui junto conosco, dia após dia. É Ele que delega a palavra que o pastor, o evangelista está pregando até o coração, a mente dos seus fiéis, para que a gente possa entender as letras que estão escritas nesse livro. Porque, gente, se a gente for ler com os olhos céticos, com os olhos da nossa carne, dificilmente a gente vai entender aquilo que está escrito. Dificilmente. Mas com o Espírito Santo a gente consegue. O Espírito Santo fortalece, transforma e vivifica. Então ele transforma a minha vida, ele transforma a sua vida, ele muda da água para o vinho, ele muda a nossa rotina, ele traz vida nova, ele nos transforma, tira do álcool, tira das drogas, tira de tudo, da pornéia, tira a gente da prostituição, ele muda, ele traz vida nova para aquele que estava morto. Onisciência. O Espírito conhece até as profundezas de Deus. Nada está oculto diante do Espírito Santo. Precisamos viver em sinceridade diante de Deus. Então, o Espírito Santo sabe de tudo. Conhece o nosso coração, conhece o nosso espírito, conhece até as profundezas de Deus. Porque Ele é Deus. Ele sabe de tudo. Não tem como mentir para Ele, igual Ananias e sua esposa tentaram. Não tem como enganar a ele. Não tem como deixar de pensar em fazer alguma coisa sem que o Espírito Santo não fique sabendo. Ele sabe de tudo. Então, você que pecou, bota seu joelho no chão, ora. É o Espírito Santo que vai levar a sua oração até Deus Pai. É o Espírito Santo que vai te convencer que você é um pecador, para que você possa se arrepender e possa estar de volta ao centro da vontade de Deus. Faça isso. Amor. O fruto do Espírito começa com amor. O amor do Espírito é perfeito e infinito. Quem é guiado pelo Espírito aprende a amar como Cristo. Estamos falando de amor de verdade. Não de uma pessoa que chega, abraça na igreja, abraça seus familiares, diz da boca para fora que ama. Não. Estamos falando de pessoas que doam, que o Espírito Santo agindo na vida dessa pessoa, que doam dinheiro, que doam o seu tempo, que doam o seu ombro, lágrimas, a sua boca para dar conselhos para outras pessoas, pessoas que perdem tempo com outras pessoas porque amam a alma daquela pessoa. Como Jesus, como Deus e o Espírito Santo ama, ele demonstra também um amor para aquela pessoa. Ele perde o tempo dela ouvindo aquela pessoa. E eu estou falando perder tempo, mas quem faz isso entende que ele está ganhando mais do que perdendo. Quem dá uma marmita para um morador de rua porque ama aquela alma e não quer ver ela passar fome, entende que ele está ganhando mais fazendo aquilo, e eu falo amando, e não pensando em um retorno divino, ganhando mais do que aquele mesmo que está comendo um prato de comida. Então isso é amor de verdade. Geralmente é aquilo que eu e você fazemos sem que ninguém fique sabendo. Não aquilo que as pessoas pegam, veem a gente fazendo e acham que eu e você amamos alguém porque a gente abraça alguém na frente delas, porque a gente não fica de cara feia, sorri e acha tudo bonitinho e todo mundo fala assim, caramba, esse cara ama as pessoas. Não, amar as pessoas é fazer algo diferente para que elas possam ser transformadas e dessa forma a pessoa olha para você e fala, eu vi Jesus Cristo em você. Quero participar deste mesmo corpo que você está participando, porque eu quero ter a mesma comunhão, o mesmo relacionamento. Eu quero ser igual a você. Eu quero deixar de ser um mendigo que passa fome para ajudar estes que estão aqui do meu lado. Eu quero deixar de ser uma pessoa que está precisando agora de ajuda financeira para ajudar outras pessoas financeiramente. Eu quero deixar de ser uma pessoa que fica na igreja sentado somente recebendo da palavra, mas alguém que vai de casa em casa para entregar a palavra para estas pessoas. É isso que muda. Veracidade. O Espírito Santo é a verdade. O Espírito Santo nunca conduz ao erro. Toda verdadeira direção espiritual concorda com a palavra. Toda.
O Espírito Santo, ele nunca vai fazer com que eu e você faça algo que seja contra a palavra. Nenhuma doutrina do Espírito Santo será discordando da palavra. Ela sempre vai concordar com aquilo que está escrito na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, ela é a verdade, certo? Então, ela sempre vai concordar dessa forma. Não, a verdade elas andam juntas, as doutrinas andam juntas. Se você conhece alguma doutrina que é fora da Bíblia, a gente já pode chamar de mentira. Então, o Espírito Santo nunca conduz a gente ao erro, sempre de acordo com a palavra. Então, se você conhece alguém que o Espírito Santo mandou fazer, tá ao contrário daquilo que está escrito, tá errado. Santidade é um outro atributo. Seu próprio nome revela a sua natureza, Espírito Santo. O Espírito trabalha na santificação do crente. A outra matéria que a gente vai estudar, que é soteriologia, a gente vai falar bastante sobre isso, que é o estudo da salvação. Por quê? Porque um dos últimos processos da salvação de um cristão é a santificação. É um processo que eu e você passamos diariamente, junto com o Espírito Santo, do qual ele vai nos deixar cada dia mais santos, mais separados para Deus, para que no grande dia da volta de Jesus Cristo, eu e você possamos estar junto com Cristo, junto com Deus Pai, junto com o Espírito Santo, junto com toda a igreja. E não é a Igreja Casa da Bênção, não é a Assembleia de Deus Ipiranga, Belém, Madureira, Universal, Internacional, Deus e Amor, é Jesus para Cristo, não, Piba, Igreja Batista. Não é essa igreja que eu estou falando. Estou falando da igreja que segue Jesus Cristo. A igreja que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador para a sua vida. A igreja que faz parte do corpo. A igreja que quer estar presente junto com todo mundo no reino, na eternidade. É esta igreja que eu estou falando. E o Espírito Santo nos prepara para estar separado para este grande momento. Não podemos viver uma vida carnal querendo intimidade com o Espírito Santo. Gente, não tem como a gente viver em pecado, vivendo entregando tudo para a carne e querer relacionamento. Não vai dar certo. Infelizmente, ou felizmente, nós temos que matar a vontade da nossa carne para querer viver coisas grandes com o Espírito Santo. Não tem como andar o mesmo lado a lado. É triste para alguns, mas essa é a verdade. Porque a gente tem que fazer muito jejum, matar ali a vontade de comer para fortalecer o espírito. Por isso que a gente tem que orar bastante, porque crente não gosta de orar. Então, se você é crente de verdade, né? O cristão ora, o crente não gosta. Se você é cristão, você ora e você está matando a carne, você está fortalecendo o espírito. É isso. Não gosto de ler a Bíblia. Você é crente, você acredita em Jesus, mas você não é cristão de verdade. Você tem que pegar, tem que ler a Bíblia, porque você fortalece o espírito. O pecado é a mesma coisa. Eu não consigo largar isso. Você só está fortalecendo a sua carne. Você não está tendo um relacionamento de verdade com o Espírito Santo. Você não vai fazer grandes coisas para o reino. Você vai ser apenas um cristão comum. É bem provável que você seja salvo no final, só que pelas coxas, né? Pelas coxas. Não vai ser algo bem feito. Não sei se você já ouviu, quando a gente fala serviço feito nas coxas, antigamente, no Brasil, o pessoal fabricava telha. E essas telhas vermelhas, de barro, elas eram fabricadas na coxa dos escravos, das pessoas que trabalhavam para fazer. E aí, cada coxa tinha uma espessura. E quando você ia fazer o telhado e colocar as telhas, elas não se encaixavam e caía a goteira dentro da casa. Por isso que é chamado serviço feito nas coxas. É engraçado, mas era como era feito. E é o cristão que vai ser salvo porque realmente aceitou Jesus como Salvador, Senhor da sua vida, mas por não ter participado de forma efetiva no reino e aceitado esse privilégio de participar, né? De pregar a palavra, de dar o seu ouvido para ouvir as pessoas e assim por diante. O Espírito Santo realiza obras exclusivas de Deus. Ele fez parte da criação. O Espírito participou da criação do universo. O Espírito continua trazendo vida e
renovação diariamente. É o Espírito que trabalha, é o Espírito que botou Jesus dentro do corpo de Maria, é o Espírito que está aqui trazendo poder, né, para a igreja continuar pregando nos países não alcançados, nos povos que ainda não ouviram o Evangelho. É Ele que dá coragem, ousadia, poder para você orar e aquela pessoa ser curada, para aquela pessoa ser transformada, para ser liberta. É Ele que participa, é Ele que traz renovação de espírito para mim, para você. Ele está sempre junto conosco. Transmissão da vida. Ele gera vida espiritual e vivifica o crente. Um crente sem o Espírito Santo, ele é morto. Ele não, você olha para a cara dele e fala, está faltando alguma coisa. Sabe? Quando as pessoas falam assim, nossa, eu vejo Cristo em você, tá olhando para sua cara, não tem um brilho diferente em você, é o Espírito Santo que está habitando em você, aquela pessoa olha e fala assim, tem alguma coisa diferente, você fala diferente, você anda diferente, você tem algo diferente, é o Espírito Santo. Quando não nota é porque tem alguma coisa errada. Observe isso daí. Sem o Espírito não existe verdadeira vida espiritual. Por isso que alguns têm dificuldade e tem uma vida espiritual com Deus, negam a divindade de Deus. E quem não nega, não consegue ter um relacionamento de verdade. Vive de forma comum, forma carnal. Os profetas falaram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia tem origem divina. Devemos valorizar e obedecer a palavra. Bom, para a gente concluir, a gente tem que entender que o Espírito Santo é Deus. Esse vídeo curto é para a gente entender isso daí. Ele possui atributos divinos que Deus também tem, o Deus em sua totalidade. Realiza as obras exclusivas de Deus, ele participa de tudo. É ele que tem um poder ali para fazer, é ele que age em nós, é ele que participa deste reino, atua na vida do crente até hoje. Né? Aquela brincadeira que eu falei que o povo antigo teria inveja de mim e de você, porque o Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Antes, os apóstolos ficaram apenas 3 anos com Jesus. O povo com Moisés só vinham ali o poder de Deus. Não tiveram ali a experiência de estar presente porque eles tinham medo. Eu e você temos o próprio Deus morando dentro de mim e dentro de você. O Espírito Santo que vive comigo e com você todos os dias. Que nos convence que somos pecadores. E quando a gente peca, Ele mostra para mim que a gente errou, que a gente tem que se arrepender. Certo? É Ele que quando a gente ora por arrependimento ou pedindo alguma coisa, leva nossas orações até os ouvidos do Deus Pai, porque se fosse somente por mim e por você, primeiro, a gente nem orava, segundo, a gente não ouvia a voz de Deus porque a gente não gosta de ler a Bíblia muitas vezes, preguiça, ou não sei qual que acontece com o crente de hoje, não jejua porque não tem vontade, mas é o Espírito Santo que faz você querer jejuar, é o Espírito Santo que faz você querer ler a Bíblia, é o Espírito Santo que faz você querer orar. E aí a gente ora tudo errado. E aí o que acontece? Ele vai lá e leva nossas orações até os pés do nosso Deus, para que Ele possa realizar aquilo que nós desejamos e aquilo que gera vontade dentro do coração dele. Porque um crente de verdade, geralmente ele ora aquilo que Deus já deseja. Então, um desafio para vocês. Pergunta aí para você mesmo. Será que temos honrado a presença do Espírito Santo? A gente honra Ele. A gente honra a presença dele. A gente honra um culto quando ele está junto conosco. Quando a gente está sozinho, a gente está honrando a presença dele junto conosco. Se pergunte aí, estão sensíveis à sua voz? Você está ouvindo direito o que ele está falando? Você está ouvindo direito os conselhos que ele está te passando? A nossa vida demonstra santidade? Se pergunta aí, será que você está transbordando, mostrando a sua vida para as outras pessoas, transbordando o Espírito Santo na vida de alguém? A pessoa está olhando e fala assim, essa pessoa, ela está sendo santificada. Dia após dia ela está mudando. Consegue fazer isso daí? Bom, o Espírito Santo não é somente alguém que sentimos. Ele é o Deus que habita dentro de mim e de você. Eu agradeço a oportunidade. Até mais.